Bitcoin nos 500 mil dólares, Ethereum nos 40 mil dólares, Uniswap nos 100 dólares. Isso é o que a Standard Chartered, um dos maiores bancos da Ásia, está prevendo para o mercado cripto para 2030. Não está tão distante assim, menos de 5 anos, e eles estimam todo esse retorno em grandes projetos criptos. Então, nesse vídeo, vou te mostrar o racional por trás dessa tomada de decisão deles para essa previsão tão alta para Bitcoin, Ethereum e Uniswap nesse momento que nós estamos vivendo, porque temos um report aqui da Standard Chartered que eu vou compartilhar com vocês. E claro, se você gosta de conteúdo, já aproveita para se inscrever, deixa o seu like no canal, porque a ideia por aqui é sempre agregar muito valor em qualquer cenário de mercado, principalmente nesse atual, que temos grandes oportunidades bem descontadas, porque é onde para mim tem o real valor. Eu quero acumular bons projetos agora. Então, só para dar um contexto para vocês, se você não conhece o banco Standard Chartered, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ele é um grupo bancário multinacional focado em mercados emergentes e ele vai focar na Ásia, África e Oriente Médio. Eles têm a parte de Corporate e Investment Banking, tem a parte de Wealth, e aqui em termos de AUM, que são ativos sob gestão, estamos falando que eles têm ali mais de 900 bilhões de dólares de ativos sob gestão, ou seja, é um banco aí super relevante. E aqui nós temos então toda essa questão de um report que eles trouxeram falando o quanto que pode crescer o mercado de criptos, destacando aqui 3 grandes projetos. Então, o primeiro deles é a Uniswap, então é a maior corretora descentralizada que nós temos dentro do mercado cripto, e ele vai se beneficiar diretamente de ativos tokenizados indo para o DeFi. Então, nós temos, por exemplo, ações da SpaceX que dá para negociar já dentro do DeFi. Por exemplo, aqui eles falam que eles estimam que ativos tokenizados vão crescer até o final de 2028 para 4 trilhões de dólares e que atualmente temos 340 bilhões somente. Isso aqui já é bastante coisa. Além disso, eles falam aqui do próprio Ethereum como um todo, porque eles acreditam ali que o Ethereum vai ter um total de 2,7 trilhões de dólares de ativos travados dentro dele até o final de 2030, o que seria 37 vezes a mais em relação ao valor atual. E aí uma coisa beneficia a outra, porque se Ethereum vai ter mais ativos ali, para você trazer esses ativos para Ethereum, para negociar e tudo mais, a Uniswap tende a se beneficiar, tá? E aí, é claro, nós temos o próprio Bitcoin, né? Que, poxa, se cripto cresce, Bitcoin sendo o primeiro e maior projeto cripto, ele tende a se beneficiar também. Então nós temos aqui um espaço para crescimento para o próprio Bitcoin, né? Até mostrar aqui para vocês, e temos a tabela deles com o forecast. Então, agora para 2026, eles acreditam que o token Uniswap vai estar aqui nos 6 dólares e 50. Te lembro, quando eu gravo esse vídeo, o token Uniswap está perto dos 3 dólares, 3,30. Para 2027, estima ali em 20 dólares, 28, 40 dólares, 29, 65 dólares e 2030, 100 dólares. Para Ethereum, eles estimam 4 mil dólares para o fim desse ano, 10 mil dólares para o fim do ano que vem, 18 mil dólares para 28, 28 mil dólares para 2029 e 40 mil dólares para 2030. E o Bitcoin, eles estimam que esse ano o Bitcoin vai fechar nos 100 mil dólares. E aí o ano que vem, 200 mil dólares, né, 2027, 300 mil dólares 2028, 400 mil dólares 2029 e 500 mil dólares para 2030. Isso é o que eles estimam conforme o crescimento. Então não é um crescimento de preço se não tiver uma adoção maior cripto. Não, eles estão olhando justamente para essa maior adoção aí. É claro, às vezes quando você olha para números tão maiores do que o atual, você fala, poxa, é muita coisa. Para Uniswap seria multiplicar, por exemplo, 40 vezes, quando eles fizeram aqui a publicação. Para Ethereum seria multiplicar 20 vezes. Para Bitcoin seria multiplicar aí também algumas vezes, menos de 10, mas enfim, 8 vezes aproximadamente. É bastante coisa. Mas eu, particularmente, tendo a ser um pouco mais conservador. Por exemplo, Ethereum chegando dos 10 mil dólares, sabendo que eu posso comprar Ethereum agora abaixo dos 2 mil dólares, cara, já é 5x, para mim já faz muita diferença. Se Bitcoin for para 200 mil dólares, olha só, eu estou falando de sair dos 65 atuais e ir para 200, é uma multiplicação de 3 vezes. Então, não se ancore muito lá em cima quando tem essas previsões aqui. Pode chegar lá? Pode chegar.
só que eu prefiro me ancorar bem mais para baixo. E se vier para cá, maravilha, né? Mira na Lua, mas se acertar uma estrela, já está maravilhoso. E aí, só para vocês entenderem aqui um pouco do contexto, né? Aqui nós temos então a Uniswap, ela tem atualmente 3 bilhões de dólares de ativos sob gestão, né, que estão travados dentro da plataforma. Tem aqui de taxas anualizadas que a plataforma gera de 850 milhões de dólares, ou seja, ela está negociando 5 vezes, menos de 5 vezes receita, 4 vezes receita, é bem pouco, bem pouco. Aqui a quantidade de revenue que ela tem efetivamente, o volume nos últimos 30 dias, olha só, 42 bilhões de dólares de volume dentro da Uniswap. E aí é aquilo, se vem mais ativos tokenizados, se vem ações tokenizadas, ações da SpaceX, Nvidia, Apple, Microsoft, para negociar dentro de cripto, ela vai ter tanto volume de cripto, de Bitcoin e Ethereum, vai ter volume de stablecoins ali, que está crescendo também, e vai ter volume dessas ações. Poxa, ela vai se beneficiar, e o volume dela vai aumentar. Já é 42 bilhões em 30 dias, é muita coisa, só que pode crescer ainda mais. E aí quando a gente olha para o market cap do token, a gente está falando aqui que ele vale 2,2 bilhões, bem pouquinho. O preço aqui está perto dos 3,30, 3,50. E aí nós temos aqui um pouco do que é a evolução da Uniswap, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque aí fica mais claro de vocês entenderem. Então, aqui ó, em azul, eu vou deixar o TVL, que é a quantidade de recursos travados dentro da plataforma, e o preço do token Uni. Aqui dá para ver claramente, né, o quanto que no passado, 2021, o token Uni chegou lá nos 40 dólares, enquanto tinha 8 bilhões de TVL. Atualmente nós temos 3 bilhões de TVL, só que o token saiu dos 40 para atuais 3 dólares. É muito pouco. Então o token está nas mínimas aqui, em termos de precificação desde 2021, só que o TVL, recursos travados, não tá tão mal assim. Não está alto como níveis anteriores, mas também não está tão baixo assim para justificar o preço do token estar lá nas mínimas. Então, se a Uniswap é a maior corretora descentralizada que nós temos dentro do mercado cripto, se mais ativos entram para cripto, ela tende a se beneficiar. E por isso que o banco aqui trouxe a previsão aqui de 100 dólares para Uniswap. Aí quando nós vamos aqui para a própria Ethereum, dá para a gente olhar a Ethereum de N óticas, mas aqui só a ótica de stablecoins. Quando nós olhamos aqui para o market cap, só isso aqui já nos diz muita coisa. Porque em termos de blockchain, né, em termos de 300 bilhões arredondando que nós temos de stablecoin, 159 bilhões está no ecossistema Ethereum, ou seja, mais da metade sozinha está no ecossistema Ethereum. Fora as segundas camadas aqui do ecossistema Ethereum também, que tem stablecoins dentro dela. Então isso é gigante, e Ethereum é dominante, não tenho o que falar. Se nós vamos aqui, por exemplo, para outros tipos de ativos, olha só, como ativos tokenizados, relacionados aqui a treasuries americanos, olha só Ethereum também, ó. 7,7 bilhões está em Ethereum, o resto está nos outros aqui. Nós temos, por exemplo, olha só, a Fidelity, Circle, Franklin Templeton, projetos gigantes, e estão utilizando ali o ecossistema Ethereum. Então Ethereum por si só vai muito bem. Até se nós olharmos aqui os últimos 5 anos, né, de alguns dados de Ethereum, olha a quantidade de transações na blockchain do Ethereum, está aumentando ao longo do tempo. Aumentando bem, ó. 1 milhão de transação por dia que tinha ali em 2021, para os atuais, ó, 2 milhões. Então a gente está falando que dobrou a quantidade de transações de 2021 para cá. E aí quando você olha para o preço do token Ether, olha onde ele está. Bem perto das mínimas aqui que a gente teve em 2023, que tivemos ano passado e que está se repetindo aqui agora, um dos menores patamares. Só que, ó, 2021 ele chegou lá nos 4.600, 4.800. Ano passado chegou nos quase 5. Cara, eu acho que a gente tem que olhar para Ethereum aí. E, poxa, ainda temos Bitcoin, né? Bitcoin, não tenho o que falar para mim, baita projeto. Quando a gente olha aqui para o nível de preço atual, né, tivemos toda essa correção, foi abaixo ali de 60 mil dólares, mas conseguiu segurar, está negociando aqui na casa dos 65, 66 mil dólares agora. E aí, quando nós olhamos para o potencial retorno, poxa, se vier para os 500 mil dólares que está ali na previsão é muita coisa, mas assim, acima do 100 já fica bem mais interessante, né? Ó, saindo dessa casa aqui dos 74, 75, conseguindo ir para cima, já fica bem
interessante, a tendência do Bitcoin aqui, ó, ela segue sendo de alta no longo prazo e faz muito sentido você acumular perto dessa linha rosa aqui, que é a média móvel de 200 semanas. Então é uma precificação bem interessante aí para acompanhar para Bitcoin. E para você que quer negociar ativos aí de forma descentralizada, temos aqui a Matcha, que é parceiro do canal há um bom tempo, e aqui você consegue negociar vários ativos, Bitcoin, Ethereum, nas mais diversas blockchains, consegue negociar stablecoin, consegue negociar aqui ó, ações tokenizadas como X-Stocks que eu falei para vocês, tudo muito tranquilo de fazer, tudo on-chain, conectando a sua carteira. Então aqui ó, conectei MetaMask, tem várias blockchains que dá para você utilizar, não precisa de KYC, nada disso. E aqui você vai utilizar muitas corretoras, inclusive a própria Uniswap, para fazer as negociações, beleza? Então temos aqui essas previsões da research desse grande banco asiático Standard Chartered, e aí a ideia é entender de vocês. Acredita que, poxa, a gente pode ter todo esse crescimento que eles estão propondo aqui, ou eles estão sendo muito otimistas? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, curte esse conteúdo, se inscreve no canal caso não esteja inscrito, deixa o seu like e tamo junto.